Desde que o homem pensa sobre a vida, se deu conta que a vida dele tem algum problema. Porque quando ele compara a vida dele com a vida do resto da natureza, a diferença salta aos olhos. Na natureza tudo é como só poderia ser. Na natureza tudo é necessariamente como é. Na natureza o vento venta como só poderia ventar, a maré mareia, o sapo sapeia, a girafa girafeia, e tudo é do único jeito que poderia ser. E o homem tem a sensação de que no caso dele não é bem assim. A cada passo poderia ser diferente do que é. A cada passo o homem faz escolhas, a cada passo o homem toma decisões, e a vida vai acontecendo em função do que ele decide, do que ele escolhe, do que ele delibera. Para cada momento de vida, o homem joga no lixo, renuncia, abdica de tantas alternativas, né? A vida pressupõe um monte de renúncias, e assim o homem é autor da própria trajetória, que poderia ser outra e outra. Nada na natureza vive desse jeito. A vida do homem não tem muito a ver com a vida do resto. Imagina como seria esquisito uma pera grudada na pereira, se ela decidisse não cair. Está chovendo hoje, eu vou me sujar toda, é melhor deixar para cair amanhã. Aí a pereira, que é mais esquizofrênica ainda, diz: melhor cair hoje, amanhã você vai se esborrachar. Não quero cair, eles vão acabar me comendo, deixa eu ficar aqui. E essa é a história da pera que apodreceu na pereira. Você ouve e diz: história ridícula, coisa de filósofo, pera cai quando tem que cair. Mas eu tenho um filho de 23 anos, o meu filho nasceu na França quando eu fazia o doutorado, e o meu filho estudou com os franceses na escola francesa em São Paulo, fez propaganda e marketing, e hoje ele trabalha com a marca Moët Chandon. Meu filho ganha mais do que eu, ele mora comigo, ele ganha mais do que eu, porque é impossível ganhar menos do que eu, né? Eu trabalho na USP, a USP é uma universidade estadual, e o meu chefe não gosta de professores, e vice-versa também, né? Então, às vezes eu olho para o meu filho, que ocupa espaço, que cresceu, né? E eu me pergunto, será que ele não vai sair daqui algum dia, não, né? Pagar suas contas, fazer carreira solo? E toda vez que o meu filho vem falar comigo sobre a vida, ele me diz o contrário do que eu acho que finalmente ele vai dizer. Como eu sou feliz de morar aqui com você, né? Meu filho é uma pera que apodrecerá na pereira, claramente. As veleidades eróticas que fizeram com que eu saísse de casa mais cedo do que ele as tem em casa, né? Outro dia eu acordei cedo de manhã, domingo, para tomar água, e fui até a cozinha, e tinha uma pessoa que eu não conhecia. Era uma jovem de camiseta, né? Só de camiseta, e ela fritava ovos, né? E eu não queria que ela me visse. Fechei a porta, fui para o quarto, abracei minha esposa e disse: tem alguém aí que eu não conheço? Ela acordou sobressaltada: como assim tem alguém que você não conhece? Eu falei: é uma jovem interessante, de bunda de fora, fritando ovos. A minha esposa pensou em tudo que eu falei e disse: você sonhou. Eu já sei do que você precisa. Quando eu acordar, eu resolvo o seu problema. Por enquanto, me deixa dormir. Eu não tinha sonhado. Meio-dia, meu filho acordou e me apresentou a Fifi, ou é Kiki, sei lá. Eu falei: eu já conheço, ela gosta de ovos na madrugada, né? Meu filho não sai de lá tão cedo. É possível que eu saia antes dele. É gozado porque essa preocupação com a vida humana como sendo alguma coisa completamente diferente do resto, eu poderia citar milhões de pensamentos legais, mas eu vou destacar um, que é o de Rousseau. Rousseau é um pensador que eu recomendo. Se você tem desconfiança da filosofia, sua desconfiança é legítima, né? Ele tem toda a razão. Filósofo é chato mesmo, escreve para ninguém entender, mas alguns não são, e Rousseau é um exemplo, né? Eu estava vindo para São Paulo e encontrei Rousseau na livraria do aeroporto, do lado da Ana Maria Braga. É impossível não entender, né? Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. E Rousseau explica: um gato é gato, nasce gato, e quando nasce, já nasce sabendo viver como gato.
de tal maneira que gato não precisa aprender a viver, né? Gato não inventa, não cria, não improvisa, não inova, porque gato, sendo gato, vive como gato, do único jeito que poderia viver. Se você pegar um gato com fome e botar do lado dele um prato de alpiste, ele não come o alpiste, ele não está preparado e nem programado para comer alpiste. Da mesma maneira que o pombo, que também nasce pombo, nasce sabendo viver como pombo, que também não precisa aprender nada, que também não vai inventar nem improvisar nada, pombo não come filé, mesmo que esteja morrendo de fome. O homem não é assim, a gente sabe que o homem não é assim. O homem tem instinto quando nasce. O instinto permite ao homem procurar o seio materno quando nasce, mas é só. O instinto do homem é pobre, a vida do homem é complicada, então cabe ao homem ir além da sua natureza, ir além do seu instinto. Ir além, na filosofia, a gente chama de transcender, ir além, ir além. Cabe ao homem inventar, criar, improvisar, se adaptar, se virar em suma, porque no caso dele a vida não está pronta, no caso dele é preciso fazer acontecer, no caso dele a sua natureza não lhe dá respostas para a vida. Então o homem tem educação, porque na escola ele vai aprender tudo que os antepassados já deixaram como ensinamento para a vida. O homem tem política, porque com a política ele consegue decidir o que ele vai fazer com aquela sociedade, não é? O homem tem ética, porque graças à ética ele discute e descobre o melhor jeito de conviver. O homem tem tanta coisa que ninguém mais tem, né? E é por isso que a vida do homem é diferente. É por isso que o homem acaba comendo o alpiste, né? Ele chama de linhaça, parece que faz bem à saúde, né? O homem também come o filé assado, cozido na chapa, frito, se o calo apertar ele come o gato. Come o pombo, também come a secretária, a sensorista, a enfermeira, buraco de fechadura, cabra. Antigamente se dizia que o céu é o limite, mas o homem já furou o céu há muito tempo e a gente percebe que não tem limite. Rousseau dizia que o homem transcende a sua natureza, mas se ele tivesse vivido nos dias de hoje, ele perceberia que não é só isso. O homem hoje fabrica a sua natureza. Graças a Projeto Genoma, graças a Proveta, barrigas de aluguel, in vitro e tantos outros recursos, hoje o homem interfere no sexo da criança, sabe um monte de coisa antes, participa, e muito antes do nascimento já está interagindo e fazendo acontecer. E se você nasceu e não gostou do que é só mudar. Homens viram mulheres com facilidade, mulheres viram homens, gordos lipoaspiram, magros siliconeiam, cabeludos raspam, carecas implantam, branquelas bronzeiam artificialmente e bronzeados esbranquiçam quando dançam e cantam bem. A gente controla tudo, faz o que quer da vida, faz o que quer da natureza, e é claro que na hora de decidir o melhor caminho, é que são elas. É bem bacana ser livre para fazer da vida o que bem quiser, mas tudo tem um preço. O gato olha para você com ar de superioridade, porque gato é gato, já nasceu sabendo, e vai viver como gato, tranquilo, sem dúvidas, sem dilemas. Mas você que não é gato, você que não é nada, você que precisa viver para descobrir quem é, você vai ter que decidir, e isso é uma tarefa difícil.